Fala galerinha do canal Enigma, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vocês já sabem, né? De cara, arrebenta no joinha e no coraçãozinho embaixo. Vamos ajudar o canal Enigma, hein pessoal? Bom pessoal, esse primeiro vídeo é sobre um programa, não é preconceito pessoal, porque eu até gosto demais. Quem já ouviu falar, claro, obviamente no programa Chaves. Porém tem vários relatos aí explicando que o programa representa cada personagem os 7 pecados capitais. Bora lá conferir para vocês entenderem? Você já percebeu que no programa Chaves cada personagem está associado com 7 pecados capitais? Isso mesmo. Por exemplo, o Chaves, o personagem principal, representa a gula. Sua constante busca por comida e sua situação de pobreza destaca a necessidade quase insaciável, um desejo incontrolável, central para a gula. Constante o senhor Barriga, o proprietário da vila, simboliza a ganância. Rico, sempre preocupado com o aluguel, ele personifica a acumulação, o desejo por mais riquezas. Já Dona Florinda, com sua atitude altiva e desprezo pelos vizinhos menos afortunados, especialmente pelo seu Madruga, personifica a soberba. Sua postura e comportamento refletem superioridade e luxúria, orgulho exagerado. Já o seu Madruga representa um homem que evita trabalhos e responsabilidades, representa preguiça, conhecido por suas desculpas criativas para não pagar o aluguel e sua repulsa em buscar emprego. Já a Bruxa do 71, como conhecida, expressa o amor não correspondido por seu Madruga, muitas das vezes tentando atrair-lhe com feitiços ou até mesmo doces. Sua paixão e desejos ocultos podem ser vistos como representação da luxúria. O temperamental professor Girafales e Bob, seja um educador, muitas das vezes pede paciência com seus alunos em situações cotidianas, simboliza a ira. Seus surtos de raiva mostram como a ira pode surgir mesmo em pessoas geralmente calmas. Já a Chiquinha, muitas das vezes envolvida em conflitos e disputas, especialmente com Kiko, mostra traços de inveja, sua constante competição que compara outros, especialmente em relação a brinquedos e atenção, refletem este pecado. E para finalizar, temos o Kiko, que é frequentemente um menino mimado, orgulhoso e seus brinquedos de aparência são necessidade de atenção e desejo de exibir, especialmente com seus brinquedos novos e caros, colocam como uma representação da vaidade. Bom, galerinha, o segundo vídeo é sobre aquele incêndio que marcou a história aqui no Brasil, sobre o edifício Joelma. 13 pessoas que ficaram presas dentro do elevador, que foram carbonizadas e não foram identificadas. Então ficou conhecido como as 13 almas, que está lá no cemitério São Pedro, em São Paulo. Bora lá conferir essa história direitinho? As 13 almas do edifício Joelma. No dia 1 de fevereiro de 1974, um incêndio no edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, deixou 191 pessoas mortas e 352 feridas. O incêndio, que começou no subsolo do edifício, foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. O fogo se espalhou rapidamente pelo edifício, que tinha apenas uma saída de emergência para cada andar. Muitas pessoas ficaram presas nos andares superiores e alguns tentaram escapar pelo elevador, mas os elevadores pararam de funcionar devido ao calor. Os bombeiros demoraram cerca de 3 horas para controlar o fogo e durante esse tempo muitas pessoas ficaram presas nos andares superiores do edifício. Os relatos de pessoas que sobreviveram ao incêndio são aterrorizantes. Muitos relatam ter visto pessoas pulando do edifício para escapar do fogo. Outros já relatam ter visto pessoas sendo queimadas vivas. As 13 almas. No meio da tragédia, 13 pessoas que tentaram escapar por um elevador morreram carbonizadas e os corpos das 13 vítimas foram encontrados juntos no fundo do elevador. Eles foram os únicos corpos que não foram identificados e foram enterrados em uma mesma ala no cemitério São Pedro, na zona leste de São Paulo. A lápide das 13 vítimas simplesmente chama-se as 13 almas. Ao longo existem vários relatos misteriosos neste local. Algumas pessoas afirmam que ouviram gritos vindos dos túmulos das vítimas ou que viram aparições delas. As 13 almas estão vagando pela terra ainda em busca de paz. Em uma das histórias mais conhecidas, um zelador do cemitério afirmou
que quase sempre ouvi gritos vindos do túmulo das 13 almas. E um certo dia, quando estava trabalhando perto do túmulo, ouviu novamente gritos, choros. Ele então pegou um balde de água e derramou sobre a lápide. Os gritos pararam imediatamente. O edifício ainda funciona. O edifício Joelma, que foi reformado, ainda funciona como um prédio comercial. No entanto, o incêndio deixou marcas profundas na memória e o edifício frequentemente é lembrado como um símbolo de tragédia e perda. As 3 vidas perdidas naquele elevador e que nunca foram identificadas ficaram conhecidas apenas como as 13 almas. Bom, galerinha, esse terceiro vídeo é uma casa que fica em Manaus, em que o pessoal relata fenômenos paranormais. Foi capturado uma imagem de uma fotografia e um áudio bizarro. Bora lá conferir? Veja essa história arrepiante que ocorreu em Manaus, que contém uma foto e um áudio macabro. Tudo aconteceu no Igarapé São Vicente, em Manaus, em uma casa que já estava vazia há algum tempo e estava à venda. A líder comunitária da região recebeu avisos dos moradores que algo macabro estava acontecendo nessa casa. Os moradores estavam completamente assustados com os gritos que passaram a ser ouvidos no interior da casa DC21. O dono da casa, ele se mudou e deixou essa casa, alugou para várias pessoas, e depois que fechou e botou a placa para vende-se, aí daí nós orando aqui em casa, orando, de repente aparece esses gritos tarde da noite, a noite inteira, e foi chamando a atenção. E esses gritos aconteceu 7 dias, depois que descobrimos que realmente era uma coisa do além. Uma voz que sai de uma casa lá, vizinha da irmã Rosália, e não mora ninguém. Eu e a irmã Rosália, não é só nós, como muitos, ouve a voz dentro de uma casa que não tem ninguém. Grita pedindo socorro. Uma hora é voz de uma criança, outra hora é voz de um homem, outra hora é voz de uma mulher. A vizinha que morava ao lado da casa era a que estava mais assustada, conseguiu gravar um áudio na hora dos fenômenos. Eu e meu esposo, a gente não dormia direito, realmente isso acontecia aqui, o grito era praticamente assim, sabe, e era alto. A história da foto quem tirou foi um rapaz que ficou sabendo dessa história da casa e foi até lá com alguns amigos para ver se também conseguia ouvir os gritos. Mas não ouviram nada e então um deles decidiu tirar uma foto e, segundo o rapaz na hora, ele não viu nada de anormal na foto. Que quando me deu uma vontade de tirar foto dos amigos, né, pra pessoas ver que realmente a gente estava no lugar, né, tiramos, mas sem querer, sem intenção nenhuma, eu virei o meu celular, a direção à porta. Tirei a foto, não tinha nada. Quando foi depois eu visualizando novamente, ela apareceu e eu mostrei pro colega meu, a gente passamos mal, ficamos tudo, né? Então o meu celular travou e ela aparecia e sumia. Aí ele ficou nervoso. Então antes de sumir novamente, ele tirou a foto através já do meu celular. Aí depois travou meu celular e desligou. E a gente achou estranho, porque o meu celular não podia desligar, que ele estava carregado. Bom, galerinha, esse quarto vídeo é sobre 2 policiais que foram investigar uma casa em que estava acontecendo vários fenômenos sobrenaturais. Isso foi nos Estados Unidos. Bora lá conferir? Anyone inside? Police, anyone inside, make yourself known.
Bom, pessoal, nesse quinto vídeo é sobre o livro Voynich. Já ouviram falar? Pois é, dizem que foi uma descoberta incrível, porém até hoje ninguém conseguiu ler este livro. Bora lá conferir? Você sabia que existe um livro que ninguém consegue ler? Esse é o manuscrito de Voynich, um livro escrito em um idioma e um alfabeto totalmente desconhecidos pela humanidade. E suas ilustrações são um tanto quanto peculiares. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar ou entender este livro, cuja origem também permanece desconhecida. As páginas desse manuscrito estão repletas de desenhos detalhados de plantas, seres humanos, constelações e estruturas astrológicas. No entanto, essas ilustrações não fazem nenhum sentido, alimentando ainda mais o mistério que envolve o manuscrito. A combinação de sua antiguidade, a linguagem enigmática e as ilustrações únicas fazem do manuscrito Voynich um dos mistérios literários mais intrigantes e debatidos da história. Apesar dos avanços tecnológicos, o significado por trás do texto continua elusivo, alimentando teorias e especulações sobre sua origem e propósito.